agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Saímos das nossas casas com nosso coração motivado em adorar ao Senhor. E eu estava agora à tarde pensando sobre isso. Tão bom é isso, né? Você, desde cedo, propor no seu coração em vir cultuar ao Senhor, né, Manzeli? Isso é uma bênção, né? A gente poder, já logo pela parte da manhã, olhar para o nosso dia e falar assim: olha, hoje eu vou à casa do Senhor adorá-lo. Maravilha, glória a Deus por isso. Quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no Salmo 128. Salmos, versículos, capítulo 128. Pastora Arivel está me trazendo a Bíblia dele aqui, que eu pedi para ler na Bíblia dele. Lá em casa tem umas 5 Bíblias, e a Bíblia que eu queria utilizar está lá na empresa. Aí eu falei, puxa, porque aqui ela tem as palavras assim mais da forma que eu quero expressar hoje, da forma que o Senhor colocou no meu coração. E eu vou pedir para você ficar de pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor, já que o nosso coração está motivado em adorar ao Senhor. E o Salmo 128, ele nos diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Amém? E daí assim, com a permissão do Espírito de Deus, agora à tarde lá assim, buscando do Senhor, né? Eu falei, olha, esse versículo 6, eu vou dar uma mudadinha nele, mas com autorização do Senhor, né? E daí eu trouxe para o meu coração assim, né? Para que eu, aí você vai repetir, para que eu, né? Veja os filhos dos meus filhos. Amém? E que eu veja a paz sobre Israel. Israel é quem? Nossa casa cheia de paz, cheia da presença do Senhor. Amém? Então vamos falar assim, ó: para que eu veja os filhos dos meus filhos e que haja paz na minha casa. Essa paz que o mundo não entende, mas que nós entendemos, porque ela está em nós. Essa paz é Jesus. Amém? Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer, Pai, por tua presença nesse lugar. Que bom chegar aqui e já encontrar a presença do teu Espírito nesse lugar, Pai, pairando sobre esse lugar, abençoando as vidas que aqui dentro entrarão, as vidas que aqui dentro já entraram. Que a glória do Senhor seja manifesta nesse lugar, que a presença do Senhor venha trazer cura, restauração a todos aqueles que aqui estão, Pai, por causa da tua palavra que hoje será ministrada aqui, por causa do coração do teu povo que saiu motivado em vir te adorar, em vir cultuar ao Senhor, Pai. Então o nosso coração como igreja está alegre no Senhor, por causa da presença do Senhor nesse lugar. Tenha liberdade, Espírito de Deus, sobre nossas vidas. Tenha liberdade nesse lugar. Que hoje seja manifesta a glória do Senhor sobre as vidas aqui neste lugar. E que haja cura, que haja salvação. Que seja uma noite memorável, escrita nos céus. Que
que a tua igreja veio te adorar e exaltar o teu nome. E nesse espírito de adoração, eu já quero passar a palavra para a equipe de louvor, para que nós continuemos adorando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Boa noite, graça e paz, irmãos. Salmo 100. Salmo 100, o título diz: Hino de Louvor. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Repitam comigo: pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, um Deus maravilhoso. Por isso nós estamos aqui nessa noite, para nos rendermos diante da presença dEle, adorarmos a Ele, porque só Ele é santo, 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 digno de adoração, digno de glória, digno de honra. Aproveite esse momento, querido, adore o Senhor, levante suas mãos, se prostre diante dEle, porque só Ele é digno, só Ele é digno de honra e de glória. Aleluia! A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, a ti vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Nunca esqueça disso, querido. Amanhã preparado pra ti.
Glória a Deus, noite de festa, aniversário da Rede de Homens. Privilégio estar aqui ministrando para os homens nessa noite. Glória a Deus, obrigada, Senhor, por mais um ano de existência dessa rede, dessa igreja. Estamos aqui firmes, batalhando, lutando cada dia por famílias. Glória a Deus, amém, irmãos? Aleluia! Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerras, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo sol se ouvirá. Alegria
Aleluias. Aleluias. Passado, os meus olhos vejo o futuro. Novo se faz, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Já desisto com o passado, e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meus amores que vão avançar de novo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode sentar. Dimar. Glória a Deus. Se aqui na terra já estamos assim, imagina quando estivermos lá no céu, né? Com o nosso Senhor. Vai ser bênção total, né, Neia? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse é o segundo aniversário da Rede de Homens da Igreja Jardim dos Migrantes. Nós estamos muito felizes. O pastor Jefferson Linhos trouxe uma palavra do coração de Deus para nossas vidas. O desafio do homem no século 21. Como vai a sua casa? Eu gostei muito dessa mensagem de ontem, porque é algo que veio confirmar no meu coração aquilo que o Senhor já tem dito a mim. Olha, não é fácil ser crente nesse século, mas aqueles que optam em servir ao Senhor, Deus é fiel para fazer cumprir a sua palavra na sua vida e na minha vida. É na graça dele que nós vamos vivendo e nós vamos andando. Amém? Glória a Deus por isso. Glórias a Deus por tudo que ele nos tem feito. Eu tenho um ditado que eu sempre digo assim, né? Senhor, olha, que no final desse dia
possamos olhar para trás e ver a fidelidade do Senhor na nossa vida. Tenho ensinado para minha esposa, para os nossos filhos, e quero que você também aprenda isso, querido, a chegar no final de um dia, olhar para trás e ver a fidelidade do Senhor, ainda que as coisas não estão contribuindo, mas a fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Sabe por quê, irmã Zélia? Estamos vivos. Quantos não estão? Quantos não estão? Quantos não estão vivos? E nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? E nós queremos, com esse coração alegre que nós estamos por causa da presença do Senhor nessa noite, conhecer você que está nos visitando pela primeira vez, né? Nessa primeira fileira aqui, ó, quem está nos visitando pela primeira vez? Só faz um gesto assim para a gente. Nós queremos conhecer você. Você que está nos visitando pela primeira vez, um senhor aqui, ó, de camisa amarela, né? Os irmãos aqui dessa fileira vão ali cumprimentá-lo. Nessa segunda fileira aqui, tem alguém nos visitando pela primeira vez? Só você fazer assim, ó, que a gente quer conhecer você. Não sinta-se constrangido. Lá atrás, ó, tem um senhor aqui no final dessa fileira aqui, ó, em pé lá atrás. Seja bem-vindo. Nessa outra fileira aqui, a terceira fileira, tem alguém nos visitando pela primeira, segunda vez? Uma senhora, um senhor aqui, ó, aqui atrás aqui. Isso, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nessa última fileira aqui tem alguém? Tem um jovem aqui do lado da Heloísa. Ali também tem uma jovem do lado da Heloísa. Quero que você, irmão, ó, vão ali dar o bem-vindo para o nosso visitante. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer para nós tê-los aqui na nossa casa. Sinta-se em casa. Essa é a casa do Pai, essa é a sua casa, em nome de Jesus. Como que a igreja cumprimenta também? Vamos lá, irmãos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amados, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluias. E esta casa também, nós temos entendido que é uma casa que adora ao Senhor também com os dízimos e as ofertas. E a minha oração tem sido essa. Se você ainda não entendeu isso que eu vou te falar, que dizimar e ofertar é um privilégio dizimar e ofertar. Você que não sabe disso, é uma promessa do Senhor, que Ele nos diz assim, ó: e abrirei as janelas do céu e derramarei bênção tal sobre sua vida, sobre sua casa. Amado, não deixe de ofertar, não segure aquilo que é do Senhor, não aquilo que é seu. O Senhor te deu, e com coração alegre, com coração assim, grato ao Senhor por sua fidelidade, eu quero chamar os irmãos que vão estar recolhendo os dízimos e as ofertas para vir aqui à frente, em nome de Jesus. E é um privilégio. Eu aprendi desde pequeno com os nossos pais em casa a dizimar, a ofertar ao Senhor. Os irmãos da rede de homens aí que foram chamados para auxiliar aqui na oferta, cadê os irmãos? Nos auxiliem aqui, por favor. Irmão Chiquinho, faz favor. Ed, não ajuda aqui, queridão, ó. Isso, só mais um. Então, enquanto os irmãos vão recolhendo o dízimo e a oferta, eu vou contar um pequeno testemunho do que o Senhor tem feito nas nossas vidas lá em casa. O Senhor, alguns anos atrás, usou o meu cunhado. Os irmãos podem ir, por favor. Usou o meu cunhado para me falar assim: Edmar, você percebeu que os terrenos no centro estão acabando? Eu falei: é verdade, né, Cláudio? O Cláudio, ele é presbítero lá na igreja presbiteriana. E daí eu falei assim: e daí, o que tem isso? Ele falou: rapaz, você tem que comprar um terreno aqui no centro. Entendeu? Por que você tem que comprar um terreno aqui? Porque o seu negócio é um negócio de estar no centro. Eu falei: Cláudio, mas de onde eu vou tirar dinheiro, meu irmão? Ele falou: pede ao Senhor. Eu falei: amém. E aquilo veio para o meu coração com graça. E eu comecei ali a orar ao Senhor e dizer assim para o Senhor: Senhor, se tem algum terreno aqui no centro à venda, então que o Senhor me mostre ele. E o Senhor mostrou um terreno para nós. E daí eu passava ali e eu começava a orar da seguinte forma: Senhor, se esse terreno for ser bênção para minha casa e for ser bênção para quem está vendendo, então nos dê ele em nome de Jesus. Passou um certo tempo, eu descobri que o terreno era de um irmão da nossa igreja, e eu nem sabia.
E eu conversando com ele, a gente foi se entendendo, e eu acabei comprando aquele terreno. Em 1 ano, eu paguei aquele terreno, um terreno no centro, para quem não tinha 1 centavo em caixa, e o Senhor nos deu aquele terreno. E logo em seguida, o Senhor colocou um sonho no meu coração, de construir um prédio ali. E eu construí o prédio ali. Para a glória de Deus, no final do ano que vem, nós estamos terminando de pagar aquele terreno, aquele prédio. O terreno foi pago em 1 ano. Então, queridos, o que eu quero te dizer? Eu não quero te motivar você a fazer troca com Deus, mas eu quero te mostrar a fidelidade do Senhor sobre nossas vidas, quando nós somos fiéis a Ele. Tenho ensinado Gerson, tenho ensinado Heloísa a dizimar e a ofertar ao Senhor. Uma das estratégias que o Senhor me deu com Gerson e com Heloísa é que eles iriam preencher o nosso cheque do dízimo. Então todo o mês, quando chegava a data de nós dizimar o Senhor, Gerson e Heloísa, o Gerson primeiro, preenchia o cheque e nós dizimávamos ao Senhor. Para quê? Para nós instruir os nossos filhos a ser dizimistas fiéis na casa do Senhor. Para quê? Não que a igreja esteja necessitando disso, mas porque é palavra do Senhor, para que nós dizimemos ao Senhor, para que haja o quê? Mantimento, para que haja provisão na casa do Senhor. Muitos às vezes se constrangem com isso que eu estou falando. Não tem um pingo de constrangimento, sabe por quê? Porque o Senhor me curou, se é que havia algo no meu coração em reter aquilo que é de Deus. Porque eu aprendi que é melhor dar do que receber. E o Senhor tem sido fiel na nossa casa, não nos tem deixado faltar nada, o essencial, muito pelo contrário, até esbanjamos algumas vezes, mas o Senhor tem sido fiel. E quero motivar você, incentivar você a ser dizimista fiel ao Senhor, porque o Senhor é fiel para contigo. Amém? Vamos orar? Senhor, quero te dar graça pela tua fidelidade. A tua fidelidade com a tua igreja, Pai, em suprir a necessidade da tua igreja, em não deixar faltar nada no lar dos meus irmãos, em abençoar o lar dos meus irmãos. Aquele que porventura, Pai, esteja passando por alguma necessidade, eu quero te louvar pela tua igreja, porque ela tem sido presente na vida desses irmãos. Pai, continue abençoando a liderança dessa casa, continue abençoando os irmãos que têm ofertado, que têm dizimado, e que o pote que aqui tem se enchido, tem também transbordado sobre as vidas, Pai, do teu reino. Então continue abençoando, Pai, continua derramando bênçãos sem medida sobre a tua igreja, Pai, e que esse ato, Senhor, seja um ato que todos os irmãos, aquele que porventura, Pai, tem o seu coração ainda fechado em ofertar, em dizimar, que o teu Espírito o convença, porque não é a nossa palavra, é a palavra do Senhor que o diz, que o teu Espírito é aquele que convence o homem de tudo, Pai, inclusive da justiça do Senhor. A justiça, te damos graças, Pai. Se porventura, meu Pai, tem algum irmão desempregado aqui, que o Senhor abra as portas, Pai, mas que esse irmão também seja fiel, Pai, ao seu patrão, ao seu futuro patrão, Pai, para que a bênção do Senhor esteja sobre eles. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Dessa forma também nós queremos chamar as crianças para o culto infantil. Cadê as crianças para virem aqui à frente, né? Eu fico feliz e eu, assim, com um orgulho santo, não é um orgulho só meu não, é um orgulho santo. Eu louvo ao Senhor quando eu vejo o Gerson ali tocando o teclado. Eu louvo ao Senhor quando vejo os filhos dessa casa, o Alexandre está ali, ó, né? Filho do Claudemir, mas da Ana, sendo bênção, abençoando o louvor desta casa, né? E isso é resposta de quê? Disso aqui, ó, do culto infantil, crianças que foram ensinadas lá atrás e hoje estão servindo o reino de Deus. Amém? Não combinei nada com a tia Zélia não, mas eu vou chamar a tia Zélia para orar pelas crianças. Amém, Zélia? Obrigado. Graça e paz, irmãos. Vamos orar por essas crianças, servos e servas do Senhor. Estendam a mão direita para cá. Senhor, nós te bendizemos, te damos louvores e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem tocado e abençoado o coração dos pais, para que ensinem seus filhos no caminho em que elas devam andar.
Abençoa nesta noite, Senhor, cada uma das crianças, que a palavra recebida seja semente fértil que irá brotar, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Abençoa os professores, dando a eles sabedoria, em nome de Jesus, para ministrar a palavra do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Bom culto. Glória a Deus. Eu estava aqui pensando, e me referi ao Gerson e a Alexandre, mas não posso me esquecer de tantos outros que se passam por ali. Deles são os filhos do Nielson, as filhas do Nielson, tem sido grande bênção. E quero dizer para você, querido, quando vocês olharem essa equipe aqui, Josiane, Gildo, os irmãos que ministram aqui, orem por eles, cubram eles em oração, porque Satanás é astuto e não brinca. Amém? Pastor Arivelto, chamá-lo aqui para falar sobre alguns avisos. Os avisos, tem algumas pessoas que já dizem, aviso, É uma igreja viva, tem aviso, Então já vou passar o meu primeiro aviso. Os casais, você coloca para nós aí, por favor, Mateus. Nós vamos falar sobre o seminário de casais e em seguida, coloca aí, Mateus, por favor. Seminário para casais. Mês de agosto é o mês da família, seu maior patrimônio. Mês de agosto, edificando e fortalecendo a família no Senhor. No mês de agosto, todos os domingos haverá ministração para a família. Venha e traga outra família como convidada especial para o evento. O mês da família encerra com seminário para casais com o tema O Desafio de Ser Família, entendendo o valor da aliança, com os pastores Naldo e Solândia de Guajará-Mirim. Seminário para casais de 26 a 28 de agosto, encerrando o mês da família. Mais um evento da IMO-JM, realização Rede de Casais. Isso aí, realização Rede de Casais desta igreja. E quero dizer a você, querido, casal dessa igreja, que nós temos 100 vagas. Então a prioridade é os casais da igreja. Quero pedir aos irmãos que fazem parte da rede de casais aí, a Vívia, o Toninho, fiquem de pé, por favor. Esses irmãos já têm ficha de inscrição, a Irenice lá atrás, o Alex, a Andréia, a Ana. Então vocês podem procurar eles, a inscrição já está aberta e o evento não vai ser só para a nossa igreja, nós vamos abrir para outras igrejas também, mas a prioridade, pastor Ivelto, é os da casa, amém, pastor Ivelto? E lembrando também, não esqueça, querido, semana de oração, pastor Ivelto, e jejum, você que colocou seu nome na sua lista lá, ou naquela lista, não esqueça. Irmãos, boa noite. Ainda bem que não tem ninguém dormindo, Tudo bem com vocês? Quem almoçou na casa da sogra hoje aí? Ninguém, rapaz, o pessoal tá sem moral com a sogra aí, hein? Que isso, hein? Domingo próximo, dia 14, é o dia dos pais, amém? É um culto especial, dirigido pela Rede de Mulheres. E neste culto especial nós teremos também a ministração da ceia. Então domingo à noite é uma noite especial, como todas as noites são. Uma noite especial, a direção do culto é da Rede de Mulheres, a ministração da palavra não é da Rede de Mulheres, mas é da IMU-JM, como diz o Camargo, E vai ter a ceia, e nós temos que trazer alimentos para a formação das cestas básicas. Não se esqueça, se você puder durante a semana, levar domingo à noite para o culto, traga durante a semana. A comissão, a junta de missões, a equipe que cuida dessa parte de entrega das cestas básicas, tem prestado um relatório aqui no palco, aqui em cima, e também fixado ali no mural este relatório. Então domingo, 19 horas, um culto especial. Lembrando que o batismo é dia 7. Dia 7 do mês que vem, é uma quarta-feira, feriado. Você que não foi batizado, batizada, é um passo
para confirmar a entrega da sua vida para Jesus. O batismo é a confirmação. O batismo você vai dizer assim: eu sou de Cristo mesmo, não quero mais o pecado, eu quero é o Senhor e pronto. Tá? Então batismo dia 7, você precisa me procurar para dar o nome. Nós vamos ter 2 aulas acerca do batismo. Você vai ficar sabendo, preciso do seu nome e seu telefone. Terça-feira nós temos células. Tá? Nós começamos uma nova célula terça-feira passada, ali no Colina Parque 1, entre a segunda rotatória e a terceira rotatória, naquela avenida principal. Tá? Você que não tem uma célula, mora naquela região ali, às 20 horas, 16h55 é o número da casa do casal do José Nunes e da Solange. Tá bom? Na quinta nós continuamos com o nosso assunto batalha espiritual. Nós estamos falando agora sobre o que, irmãos? Armadura de Deus. Você que esteve aqui na quinta, nós falamos qual peça da armadura de Deus foi abordada? Escudo da fé. Então na próxima quinta, uma próxima peça da armadura de Deus. Vem para cá. Ok? Nós temos no hall de membros desta igreja 84 casais. No hall de membros, 84 casais. Nós temos homens que a esposa não está, e nós temos mulheres que o esposo não está. Então Edmar falou que tem quantas vagas? 100. Nós temos 84 casais, multiplique por 2. Entendeu? Destes 84 casais, nós temos 3 que estão morando numa outra cidade, mas continuam como membros da igreja, e uns 3 ou 4 que não estão congregando, muito pouco, mas a maioria estão aqui. Então quando a gente cria um evento desse, que há investimento, que há oração, que há uma equipe trabalhando, é para abençoar a igreja, abençoar você, para que você possa abençoar os seus filhos, abençoar a sua casa, sua empresa. Então é para você. O assunto é interessante. Sexta-noite, pastor, mas eu estudo, a minha esposa estuda na sexta-noite. Faça a sua inscrição. Sábado à tarde você pode vir, sábado à noite você pode vir. Domingo de manhã a equipe vai falar mais sobre isto na próxima semana. Domingo eles vão falar mais sobre isso. Nós teremos uma manhã especial com o casal que vai vir ministrar. Gente, quando a gente traz alguém de fora, temos que aproveitar essa pessoa, tá? Trabalhar mesmo. Então eles vão ministrar sexta à noite, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Eu quero estar aqui todo o tempo para ouvir e aprender de Deus. Amém? A junta de missões, pastor Juarez, que é o líder da junta de missões, ele convoca todos os membros da junta de missões para uma reunião na próxima quarta, 19h30. E aqui está dizendo o seguinte: não perca, trataremos de assuntos de suma importância. O pessoal da junta de missões estão convocados. Tem um outro aqui, Edmar? O que é? Rede de mulheres tem alguma coisa? Quarta vai ser aqui. Rede de mulheres, quarta-feira aqui. Jovens, sábado aqui. Adolescentes, pessoal já foram convidados, pais? Ótimo, então teremos um evento aqui. Que o Senhor abençoe vocês. Amém? Obrigado, gente. Glória a Deus. Gilda, louvor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvar o Senhor mais uma vez. Ele está aqui no nosso meio. Eu posso sentir a sua presença santa aqui neste lugar. O Senhor é maravilhoso. Obrigada, Espírito Santo. Nós te adoramos, Senhor, ainda que não podemos tocá-lo, mas podemos senti-lo. Te vejam, posso te sentir, sei que está
sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Ainda que meus olhos não te vejam, posso te sentir. Sei que estás aqui. As minhas mãos não poderão tocar teu rosto, Senhor. Sei que estás aqui. Meu coração pode sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Meu coração pode sentir tua beleza. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir teu grande amor. Estás aqui, estás aqui. Espírito Santo, obrigada pela tua presença nesse lugar, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Senhor é lindo, Senhor é maravilhoso. Aleluia, meu Deus. Coração pode Sentir tua presença. Estás aqui, estás aqui. Posso sentir tua grandeza. Estás aqui, estás aqui. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero convidar aqui meu amigo pastor Jefferson. O pastor Jefferson está acompanhado da sua esposa, né, a Luciana. Também uma filha do coração, como diz ele, a Fran, que está ali também, bem-vinda. E cadê a princesinha? Desceu com as crianças? Né? E a filha do casal, né, está lá embaixo, lá, com as crianças. Para quem não conhece, pastor Jefferson, né, da igreja, comunidade cristã do Espigão do Oeste, e sempre é uma honra, né, poder ter esse varão perto, né, um homem de Deus. E ontem acho que foi a primeira vez que ele pregou aqui,
né, pastor? Primeira vez nessa igreja. E todos que aqui tiveram ontem, né, puderam ser aí impactados pela palavra do Senhor, que com certeza foi uma bênção de Deus para a vida da igreja. Então nós agradecemos ao Senhor por isso. Amém? Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero dar graças ao Senhor pela vida do teu servo, pelo privilégio de tê-lo conosco, juntamente com sua família, Senhor, aqui nestes dias, Pai. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre nós através da vida dele. Nós o abençoamos, nós declaramos, papai, toda a liberdade do teu Espírito sobre teu servo e toda a unção necessária sobre ele, Pai, derramada pelo poder do nome de Jesus, Pai. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Boa noite. Eu sei por que vocês não estão respondendo mais forte, né? Nós os crentes, nós somos cheios de um linguajar diferenciado, né? Eu acho estranho também quando algum irmão, às vezes, na comunidade onde eu sou pastor, pela graça de Deus, às vezes fala boa noite, né? Eu também fico assim, eu não estou acostumado. Então, vamos falar na língua que a gente entende, né? Graça e paz. Amém. Paz do Senhor. Aí é incrível. Glória a Deus, queridos. Eu quero dizer mais uma vez, eu disse isso ontem, quero repetir. Quero dizer que é um privilégio estar aqui com vocês, estar participando dessa festa maravilhosa e abençoada que a Rede de Homens está promovendo. Quero agradecer de coração a confiança do pastor Adivelton, que eu não o conhecia pessoalmente, só de ouvir falar, agora meus olhos te veem, e realmente estou muito encantado com a sua igreja, com a sua família, pastor, né? Jantamos juntos ontem e eu agradeço pela confiança de compartilhar seu púlpito comigo. Agradeço ao pastor Kennedy, que é um amigo, e essa igreja tem abençoado muito a cidade de Espigão do Oeste, sobretudo a comunidade que nós estamos à frente, quando vocês liberam o pastor Kennedy para ele ir lá ministrar para a gente. Nós também temos uma programação para a família lá no mês de junho, e eu acho que é o 3º ano, eu já vou parar de levar ele, porque o pessoal já está pedindo muito ele. Aí começa a complicar. Então, mas como ele disse, eu sou o pastor Jefferson, sou pastor da comunidade cristã de Espigão há 14 anos, sou casado com aquela jovem senhora elegante ali, para você ver o tanto que Deus gosta de mim, né? Ele foi bondoso comigo, e não foi tão bondoso com ela, né? Mas ele foi bondoso comigo, me deu uma esposa maravilhosa, que na realidade, ela que faz as coisas funcionarem, e eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida dos meus filhos. Até acho que tem uma foto aí, se você puder pôr, eu agradeço. Sei que alguns irmãos já viram ontem, mas outros não. Quero apresentar a minha família para você. Como eu disse, minha esposa Luciana, e aí nós vamos colocar aqui o resto da turma. Está ali em pé ao lado dela o João Felipe, que é o meu filho do meio, tem 16 anos. A Rafaela, que está com a gente, mas desceu para a salinha, ela tem 10 anos. O Júnior tem 21 anos, completa 22 ainda esse ano, no final do ano. E casa-se também, eu creio, até janeiro, fevereiro, ele deve estar casando, está esperando se formar e a casa dele ficar pronta, vai estar casando. E hoje é ele que está ministrando lá na comunidade, para a honra e glória do Senhor. Tenho o privilégio de ter os meus filhos todos servindo a Deus. Então isso é muito bom. E quero também mais uma vez agradecer a Fran. A Fran é uma discípula que o Senhor nos confiou. Ela está estudando aqui em Ji-Paraná, então está feliz também de estar com a gente aí hoje, está participando dessa festa junto com vocês. Estou me lembrando aqui do pastor Juarez. Lembra de mim, pastor Juarez? Já estive na sua casa, o senhor me recebeu lá, quando nós trouxemos o pastor André Weber lá de Moçambique aqui, o senhor hospedou ele lá e nós fomos lá. É um prazer revê-lo, que Deus continue abençoando a sua casa. E com a permissão do pastor Adivelton, eu quero fazer um apelo aqui antes de começar a ministração, para esse evento que vocês terão sobre casais. Porque na verdade, quando fala de casamento, não se trata só de casamento, mas se trata de família. E família é o bem mais precioso que nós temos.
Família é tudo aquilo de bom que nós temos aqui nessa terra, chama-se família. Você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, mas se a tua família estiver ruim, estiver destruída, estiver com problema, você não consegue ser feliz. Então família é algo especial. E como o pastor Arivelton disse, eu sinto na pele isso, quando nós trazemos alguém, quando nós fazemos um investimento, e isso custa caro para o caixa da igreja, um investimento, sabe, todo o cuidado, a trazer o pessoal de fora, manter o pessoal aqui, e tudo isso com o objetivo de abençoar a tua casa e abençoar a tua vida. Porque eu acredito que se fosse o pastor Ivelto pensar só nele, pastor Kendi, a equipe pastoral aqui, seria mais fácil eles pegar um carro e ir aonde está acontecendo o encontro. Mas eles querem trazer aqui para facilitar. E, irmão, não existe casamento que esteja tão ruim, mas tão ruim que não tenha jeito. E não existe casamento que esteja tão bom que não possa melhorar. Se o teu está bom, busque melhorar. E se o teu está ruim, você não pode perder isso de jeito nenhum. E vou dizer mais, tem que ser macho para trazer um encontro de casais a R$20, viu, pastor? Glória a Deus pela vida de vocês. A gente vê que o objetivo é abençoar a igreja. Então, queridão, não fique fora. Em nome de Jesus, venha, participe, faça a tua inscrição. Não dá para participar todos os dias, veja o dia que você pode e venha, porque Deus vai te abençoar. Ontem nós aprendemos um pouquinho sobre isso. Sabe, nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, que nós precisamos da ajuda do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Então vamos lá, vamos para a palavra do Senhor, que esse é o objetivo de nós estarmos aqui. E como o pastor Kennedy orou, o desejo do meu coração é que a graça de Deus seja derramada sobre este lugar, sobre a minha vida, e que eu possa ser instrumento de Deus para falar ao teu coração, para trazer a resposta que você tem buscado de Deus, para trazer o conselho do coração de Deus para a tua vida. Amém? Então vamos lá, nós estamos no evento chamado aí, né? Foi denominado o Desafio do Homem no século 21, e eu achei tremendo e muito joia. E o bom é que se nós tivéssemos 30 dias para trabalhar em cima desse, que ia faltar dia ainda para os desafios que o homem tem e que terá no século 21. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, quando Jesus, ele falando a respeito do reino de Deus, de como funciona, ele disse o seguinte, Mateus 25, a partir do versículo de número 14. Talvez a tua tradução seja um pouquinho diferente, porque eu uso a NVI. Então se você usa a NVI, vai facilitar para você. Mas se você usa uma outra versão, talvez fique um pouquinho diferente do que está aqui no Data Show. Mas você vai ver que o sentido da palavra, ele é o mesmo. Ok? Posso ler? Você encontrou? Se você não encontrou, você pode acompanhar aqui no Data Show, pegar uma carona aí com o teu vizinho, né? Dar uma esticada de pescoço a gente sempre usa o Data Show lá, e de repente no domingo eu resolvo não usar, para que os irmãos não percam o costume de trazer a Bíblia, né? Mas hoje você tem que falar assim, abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, porque é o iPhone, o iPad, o qualquer coisa. Eu sei que tem um monte de aí que a gente pode acessar a Bíblia, e isso é muito bom. Você só não pode ficar procurando Pokémon aí na igreja, né? Quem procura Pokémon vai encontrar algo muito desagradável, eu acho, né? Mas vamos lá. Mateus 25, 14, a palavra do Senhor, ela diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor.
Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Esse texto fala de um senhor, fala de alguns servos desse senhor, e de que esse senhor deu valores para que esses servos guardassem, na verdade, para que eles multiplicassem, para que eles cuidassem, para que eles investissem de uma maneira correta esse valor. Mas esse texto também fala que de repente esse senhor volta, e aqueles servos, eles têm que prestar contas daquilo que Deus confiou, ou melhor, daquilo que esse senhor do texto, que na realidade é uma figura, é um tipo do próprio Senhor, eles têm que prestar contas a este Senhor do que eles fizeram, como eles investiram, como eles multiplicaram, ou se eles perderam, ou se eles esconderam, ou se eles sufocaram, enfim, o que foi que eles fizeram. E eu creio que como o Senhor está falando acerca do reino de Deus, isso também se aplica a cada um de nós. Ontem, como eu disse a vocês, nós falamos sobre o desafio de nós reconhecermos que algumas áreas da nossa vida não estão indo bem, e sobre a importância de fazermos isso, de reconhecermos isso. É muito importante. Por quê? Porque Deus pode e quer restaurar, seja qual for a área da nossa vida que está em dificuldade ou que não está de acordo com a sua palavra, Ele quer restaurar. Porém, isso depende de nós. O que nós precisamos é reconhecer que precisamos dEle, precisamos da ajuda dEle. E hoje eu quero falar com vocês sobre alguns valores que eu acredito serem assim fundamentais para nós obtermos um casamento, uma família e uma vida de sucesso. Valores estes que, infelizmente, eles vão sendo perdidos ou soterrados pela correria do nosso dia a dia, pelo nosso ativismo, pelas nossas preocupações com as coisas da vida, com as coisas do mundo. E o pior é que muitos de nós não nos damos conta de que alguns valores vão sendo perdidos. Então, amados, como eu disse agora há pouco a vocês, eu acredito que a família é o nosso bem mais precioso. É aquilo de mais importante que nós temos nessa terra, é a nossa família. E o Senhor, ao nos confiar a família, a esposa, no caso das mulheres, o marido, os filhos, o Senhor, ao nos confiar isso, Ele também colocou assim alguns princípios para regerem estes relacionamentos, para regerem o casamento, para regerem a família, o relacionamento de pais e filhos. Ele colocou alguns princípios sobre os quais estes relacionamentos deveriam acontecer, deveriam funcionar. Porém, é uma verdade nós afirmarmos que quando no início do relacionamento chamado casamento, no início do relacionamento chamado família, muitos valores são encontrados nele. Que valores são esses, pastor? Podemos citar alguns valores emocionais como respeito, carinho, amor, paciência, compreensão, dedicação, harmonia, paz, entre outros. E quando se trata de um casamento cristão ou de uma família cristã, nós podemos acrescentar alguns outros valores que poderíamos denominar como valores espirituais. Quais são eles? A oração, o devocional, a nossa fé, o nosso temor a Deus, a leitura da palavra de Deus. E estes valores, eles são valores, assim como eu disse, fundamentais para que nós possamos desfrutar de um relacionamento abençoado. São valores que devem ser cultivados e multiplicados no nosso convívio familiar. Pai e filho, filhos e pais, marido e esposa, mulher e marido, mães e filhas, sogras, deve haver isso. São valores que devem ser cultivados. Agora, como eu disse, infelizmente, muita gente vem perdendo esses valores e não se dão conta disso. E talvez por isso a gente percebe
que a cada dia esses valores tão importantes, tão preciosos e tão essenciais para ter um casamento bem-sucedido, para alcançarmos uma família de sucesso, eles vão sendo perdidos, eles vão sendo esquecidos. E isso acontece talvez porque a gente vive num mundo que podemos dizer que de tudo é muito relativo. É um mundo vista. É um sistema mundano que vai entrando de uma maneira sorrateira, mesmo dentro da igreja, e vai minando os lares, vai minando os casamentos. Sabe, é cada modismo que aparece todos os dias que vai fazendo com que esses valores vão ficando para trás. Mas fique tranquilo, porque tudo que nós precisamos é reconhecermos que precisamos dele, da ajuda dele, do Senhor, para dirigir a nossa vida, para restaurar, para nos ajudar a encontrarmos esses valores. Porque certamente Ele vai abrir os nossos olhos e nós poderemos encontrar uma saída, nós poderemos encontrar uma resposta, nós vamos encontrar um socorro da parte de Deus. Se você crê, diga amém. Por isso, se você gosta de escrever, de anotar e gosta de título de mensagem, você pode pôr aí: resgatando valores perdidos. Porque eu creio em nome do Senhor Jesus e quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida, que hoje alguns valores na tua vida, na tua casa, no teu relacionamento, no relacionamento com os teus filhos, serão resgatados, serão restaurados na tua vida e na tua casa. Amém? Então agora abra sua Bíblia novamente aí, mas agora num outro texto, porque eu quero compartilhar com vocês uma história que ela está relatada em uma das parábolas contadas por Jesus. Jesus, ele foi um dos maiores contadores de história do mundo. Ele imortalizou o seu ensino através dessas parábolas. E a gente acha assim tesouros realmente no meio dessas parábolas que Jesus contou. Elas não apenas são práticas, mas elas são inspiradas. Elas foram escritas, elas foram contadas para chamar a nossa atenção. E uma dessas parábolas que eu quero ler com vocês está em Lucas capítulo 15. Ela nos ensina uma lição tremenda sobre como nós podemos recuperar estes valores. Você pega o capítulo 15 de Lucas, você vê que ele é todo parábola. Tem 3 parábolas aí tremendas no capítulo 15, e eu quero compartilhar a partir do verso 8 com vocês, 8 e 9, a palavra do Senhor, ela diz assim: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, para ficar mais claro para você, possuindo 10 moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Quando você lê o contexto dessa mensagem, nós sabemos que o Senhor está falando a respeito do pecador, daquele que está distante de Deus e de que precisa ser restaurado, e fala da alegria do Senhor e encontrar do pecador se arrepender. Mas eu não quero tirar o texto de dentro do seu contexto, mas a cosmovisão bíblica, ela nos permite aplicar da mesma maneira que eu quero aplicar esse texto hoje na nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui nós encontramos a história de um valor que ele foi perdido dentro de casa. Você olha a história, a parábola do filho pródigo, ele resolveu sair de casa, ele decidiu sair. Você vê a parábola da ovelha perdida, ela foi perdida no campo, ela foi perdida fora. Mas esses valores aqui, ou este valor que essa parábola traz, é algo que foi perdido dentro de casa. E Jesus, ele utiliza aqui um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Então quais são as lições que nós podemos aprender acerca dessa parábola? Primeiro, que nós não precisamos ir ou estar longe para perdermos coisas de valores. Não precisa acontecer algo
extraordinário para se perder. Muitas pessoas eles pensam que para sofrer algumas perdas em seus lares é necessário uma interferência assim muito grande de pecados externos. Não, querido. Aonde ela perdeu essa dracma? Aonde ela perdeu essa moeda? Dentro da sua casa. E infelizmente isso tem acontecido com muita gente. E alguns pensam, mas é só uma moeda. Quem aqui já perdeu uma moeda? Acho que quase todo mundo já perdeu uma moeda, né? Você dá uma olhadinha e você imagina, fala, puxa, eu tinha aqui 15, 20, 30 centavos. Então a ideia que a gente tem, mas é um pequeno valor, é só uma moeda. Não vale a pena perder tempo procurando isso. Não, querido. Quando se trata de casa, quando se trata de lar, quando se trata de família, nenhum desses valores que nós falamos aqui é pequeno ou sem importância. Ele é de extrema necessidade para o sucesso da sua casa e da sua família. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, que a dracma perdida tinha um grande valor para essa mulher. A mulher que perdeu essa dracma, essa 10ª dracma que ela tinha aqui, ela não se conformou de ter perdido. Tampouco ela desistiu dela. Ela não se contentou pelo fato de ter ainda 9 moedas em segurança. Mas tem 9 aqui ainda, tal. Não. Essa dracma aqui representa valores do nosso lar. Valores, como eu citei aqui, valores que nós temos e que ao longo da vida, se nós não nos atentarmos, nós iremos perder. Que são valores como, quando eu falei de uma família cristã, a oração em família, a leitura da palavra, nosso devocional pessoal, a meditação na palavra de Deus, ou quem sabe os valores emocionais que eu citei também, né? Amor, respeito, carinho, admiração, confiança, são valores que existem no início do relacionamento. O pastor falou agora há pouco aqui que nós temos, já estou me contando aqui também, nós temos aqui como igreja do Senhor 84 casais. Foram homens e mulheres que um dia subiram as escadas do altar e fizeram juras de amor, dizendo, olha, eu vou te amar até morrer. Mas a morte parece ter chegado antes. Olha, eu quero adiantar minha morte, eu vou me separar. Só não quer morrer. Então, sabe, são juras que acontecem, né? Eu ouvindo um pastor falar uma vez a respeito de, né, quando está no início do relacionamento, é minha florzinha, minha pombinha, e depois vocês sabem que os animais eles crescem, né? É porca, é vaca, vai lavar louça, é o cara também, né, que era o príncipe, agora ele vira o sapo, ou ele vira o cavalo do príncipe. Então acaba aquele romantismo, sabe, aquele valor foi embora. Mas espera aí, então ele não existia? Não, ele existia. Acontece que foram valores que foram perdidos ao longo da vida, porque não houve um cuidado, não houve um respeito, não houve uma manutenção naquele relacionamento. E os valores foram sendo perdidos. E esses valores são preciosos, e são valores que nós não podemos perder. E talvez você está ouvindo aí, e até rindo com a forma às vezes que a gente fala ou brinca, mas você está lá dentro de você dizendo, pastor, lá em casa a gente perdeu as 10 moedas já. Lá em casa já foi tudo, pastor. Carinho, respeito, confiança, fé, vai falando mais, aí foi também. E agora não tem jeito. Eu quero que você olhe para esse irmão bonito e cheiroso que está do seu lado aí, e diga para ele, calma irmão, calma, esse quadro pode ser revertido. Ele pode ser revertido. Esta mulher aqui, não fala o nome dela, até porque é uma parábola, né? Mas esta mulher, ela conseguiu recuperar este valor que ela tinha perdido. Isso significa que eu e você também podemos recuperar. Amém? Essa mulher que era proprietária dessas 10 dracmas, ela tomou ela teve uma decisão, ela tomou todas as medidas para reaver essa dracma que ela tinha perdido. E o processo de recuperação dessa dracma envolve pelo menos assim 5 atitudes dessa mulher, para ela reencontrar aquilo que ela havia perdido. E é aqui que você precisa prestar muita atenção.
Por que tem que prestar atenção? Porque são atitudes que eu e você precisamos tomar se desejamos recuperar os valores perdidos dentro da nossa casa. A mulher, ela não ficou apenas lamentando aquela dracma perdida, mas ela tomou atitudes, ela tomou medidas urgentes e práticas para reencontrar essa dracma. E eu creio que este também, como aquele que nós falamos ontem, é um dos desafios do homem do século 21, recuperar os valores que ele tem perdido dentro da sua casa, os valores que a sua família perdeu na correria do dia a dia. Ele precisa ser desafiado a recuperar esses valores. Amém? Recuperar esses valores é algo de extrema importância, é o nosso desafio. Então vamos para o texto e vamos ver o que foi que essa mulher fez para encontrar o valor que ela tinha perdido dentro da sua casa. A primeira coisa que ela faz, diz a Bíblia que ela acende uma luz, ela acende uma candeia, ela buscou luz, e certamente porque havia falta de luz. Como que ela ia procurar algo no escuro? Nós sabemos que as casas na Palestina, elas não tinham o número de portas e janelas que nós encontramos hoje. Então não se podia procurar algo perdido ali, sem primeiro abrir as portas ou abrir as janelas, acender, no caso como ela fez, uma candeia. Não se podia procurar algo perdido primeiro, sem iluminar a casa. E foi isso que ela fez. E se nós quisermos encontrar algo que foi perdido no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, a primeira coisa que nós devemos fazer também é buscarmos luz. A luz da palavra de Deus. Nós precisamos trazer o nosso relacionamento para diante da palavra, porque é ela que vai trazer luz, é ela que vai nos ajudar a encontrar esse valor que foi perdido. Essa luz significa a ação reveladora do Espírito Santo de Deus na tua vida e na tua casa. Se nós não trouxermos essa luz, se nós não expormos à luz aquilo que está oculto, nós não iremos encontrar. Trazer luz é exatamente isso, é expor aquilo que está na escuridão, é expor aquilo que está oculto. Nós podemos entender aqui que nós também precisamos nos aproximar da luz, porque na medida que você se aproxima da luz, é que você vai vendo aonde você precisa arrumar, aonde você precisa consertar, qual é a atitude que você está fazendo que não está de acordo com a palavra. Se nós não nos aproximarmos da luz, nós não vamos saber o que é preciso ser feito para encontrar esse valor que foi perdido. Então, se você quer saber qual foi o valor que foi perdido na tua casa, traga o teu relacionamento para a presença de Deus. Traga a palavra para dentro da tua casa. Traga a luz, acenda uma candeia dentro do teu lar e no teu casamento, querido. Esse é o primeiro passo. A segunda atitude que essa mulher toma, qual é? As irmãs, elas matam a pau, elas prestam muita atenção. Os homens estariam perdidos, pastor Kenny, se não fossem as mulheres. Eu não consigo achar nada na minha casa se não for a minha esposa. Ela é uma auxiliadora idônea mesmo. O que foi que ela fez? Ela varreu a casa, irmão. Ela varreu a casa. Diz a palavra que ela varreu. Isso significa, sabe o que? Que ela tirou muita coisa do lugar. Que isso levantou muita poeira, porque ela fez uma verdadeira faxina em toda a casa. Se nós quisermos buscar algo que se perdeu, nós precisamos ter coragem de mexer com muita coisa que está sedimentada na nossa vida. Há muitos casamentos sendo destruídos por falta de perdão, por falta de humildade, por coisas que estão escondidas, soterradas
com o passar dos dias e dos anos. Se nós quisermos encontrar, precisamos fazer uma faxina. E nós precisamos, querido, ter coragem para levantar a poeira que o tempo colocou sobre essas coisas. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter ousadia para remover esses entulhos que estão ali escondendo esses valores que nós perdemos. Nós precisamos tirar os entulhos dos cantos da nossa casa, do nosso lar, do nosso relacionamento com os nossos filhos. Nós precisamos fazer isso. Uma outra coisa que me chama a atenção é que se essa mulher precisou varrer a casa, isso significa que a casa estava suja. Ela precisava ser varrida. E como será que essa casa ficou suja? Como é que as nossas casas têm ficado sujas? Há muitos cristãos hoje que eles se expõem demais ao mundo. Eles falam e citam e têm aversão ao sistema que rege o mundo, mas na verdade eles deixam o mundo, ou muitas vezes trazem o mundo para dentro da sua casa. Eles se expõem demais. Eles permitem que o conceito do mundo entre nas suas casas e nos seus corações. Eu não consigo entender como é que uma mulher casada ela consegue se expor de tal maneira numa rede social. Eu fico encabulado com essas coisas, pastor. Sabe, não posta uma foto com o marido, mas sozinha, na academia e tal. O marido, ele tem foto de tudo, de pesca, do futebol, da festa, do churrasco com os amigos, mas ele não posta uma foto com a esposa. É vergonhoso se nós entrarmos num dia de semana, e vemos o que eles estão assistindo no seu lar. Novelas que ensinam todo tipo de lixo e podridão que o mundo pode ter. Pessoas que expõem a sua casa, a sua família ao mundo. Homens que visitam sites pornográficos, que vão trazer sujeira para dentro da sua casa, para o seu relacionamento. Queridos, isso não é para nós, isso não é para mim, isso não é para você. Essa casa ficou suja porque certamente havia algumas portas e janelas, talvez que ficaram abertas, e a sujeira, o vento soprou a sujeira lá para dentro. E quando a sujeira do mundo entra, ela encobre os valores dentro da nossa casa. Ela encobre os valores que são indispensáveis para o bom andamento do nosso relacionamento. E não há como nós encontrarmos eles se nós não fizermos uma varredura, nós não fizermos uma limpeza. Se nós não tirarmos a sujeira da nossa casa, nós jamais encontraremos valores de extrema importância para o nosso sucesso e para o sucesso da nossa família. Se você quer ser bem sucedido, comece a fechar a porta do mundo dentro da sua casa e do seu relacionamento e do seu casamento. Amém? Louvado seja o Senhor. Mas essa mulher, ela não parou por aí. Mulher ela é arrojada. Por isso que eu digo que seria dos homens sem as mulheres. Pastor querido, obrigado, Deus abençoe. Terceiro lugar, o que essa mulher faz? Diz a Bíblia que ela procura atentamente, ela procura diligentemente. Procurar com diligência fala de cuidado, fala de zelo, fala de dedicação. Isto fala de disposição de conserto. Ela tinha disposição para encontrar aquilo. Ela não procurou de qualquer maneira. Ela vasculhou cada canto da casa, ela removeu tudo. Por quê? Porque ela estava determinada a encontrar aquela dracma perdida, aquele valor que havia sido perdido. Houve diligência na sua procura, ela desejava encontrar. E eu acho que esse também é um dos principais segredos para se encontrar esses valores. Esse foi o segredo para ela encontrar. Porque Deus dá àquele que deseja. Se você olhar a palavra do Senhor em Isaías 44:3, a Bíblia diz, o Senhor dizendo, Ele diz: derramarei água sobre o
Sobre o sedento, é sobre aquele que tem sede. É que Deus derrama. Deus não derrama para quem quer esbanjar, para quem quer jogar fora, para quem não valoriza. Ele derrama água sobre o sedento. Essa mulher, ela queria encontrar, ela tinha o desejo de encontrar, ela não parava a sua busca. Ela buscava com cuidado, diligência é isso, cuidado, atenção. Cada canto ela olhava, ela procurava, porque ela sabia que aquela dracma, ela existia. Ela sabia que aquele valor existia. Então ela procurou diligentemente. Se nós quisermos algum tipo de restauração na nossa vida ou no nosso lar, nós temos que nos empenhar nisso, buscar com diligência. Ainda que alguns talvez estivessem olhando e dizendo: olha, desiste, é só uma dracma, não vai mais, não vale a pena. Essa mulher continuava. Meu irmão, minha irmã, se você sabe que existia um valor no início do teu relacionamento, no teu casamento, na tua família, se o teu filho te respeitava, se ele te ouvia, é um valor que existia e ele pode ser recuperado. Não desista, mas busque com diligência, busque com cuidado, busque com atenção, e Deus pode restaurar isso na tua vida. Amém? Ei, irmãos, como eu disse, eu não sei o nome dessa mulher, mas eu admiro muito ela. Ela toma mais uma atitude. Diz a Bíblia que ela procurou até quando? Até encontrar. A diligência, né? Ela fala de cuidado, de atenção. Quando diz aqui até encontrar, fala de perseverança. Sabe, ela não foi só cuidadosa, ela não foi só diligente na busca, mas ela foi paciente, ela foi perseverante. Ela não parou a busca enquanto ela não achou. Ela sabia, como eu disse a vocês, que aquele valor ele existia, que no momento aquele valor estava na sua mão, era parte daquilo que ela tinha. Então ela não desistiu até encontrar, até que aquele valor fosse restituído a ela. Ela não desistiu. Ela sabia que aquele valor tinha sido perdido dentro da casa dela. Irmãos, irmãs, para nós herdarmos as promessas de Deus para a nossa vida, nós precisamos tanto de fé quanto de perseverança. Nós precisamos perseverar. Pastor, eu tive uma experiência até com um amigo da Fran agora recentemente, esses dias. Ele esteve no meu gabinete lá no escritório e nós conversamos, e por ele não ter ouvido, ele está começando a caminhar como cristão, por ele não ter ouvido um conselho que a gente deu para ele, e tomou uma atitude errada, fez o que não deveria fazer, perdeu a família, o casamento está separado. Então ele veio conversando comigo, chorando e pedindo a restauração do casamento. A mulher está lá numa cidade, ele está lá em Espigão e tal, e eu tentando ajudar ele. Peguei o telefone e falei: eu vou falar com ela também, ela vai nos ouvir e tal. Passou uns 3 dias, ele falou: pastor, conseguiu falar com ela? Eu falei: não. Ele falou: não fala não, pastor, eu pensei melhor, deixa para lá e tal. Tudo bem, né? Passou mais uns dias, eu vi lá, veio uma notificação lá no Facebook: fulano de tal num relacionamento sério. Eu pensei, fiquei feliz, falei: deve ser com Cristo. Sabe assim, não luta mais, não persevera, tem uma filha linda, um amor de criança, já desistiu. Aí eu encontrei outra moeda. Não preciso mais procurar a minha, eu já achei outra que vem para o lugar dessa, e a gente perde outra e acha outra. Meu irmão, seja perseverante naquilo que você quer. Não desista da tua casa, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, em nome de Jesus. Sabe, ele pode estar lá no mundo, ele pode estar envolvido com pessoas que não prestam, ele pode estar envolvido na droga, mas não desista. Continue orando, continue clamando. Eu creio que Deus vai ouvir, eu creio que Deus vai te responder, e que Deus vai restituir esse valor para você, em nome de Jesus. Aleluia. Mas não desista. Não desista, irmão. A palavra do Senhor diz em Hebreus 6,12, diz o seguinte:
de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, da perseverança, receberam a herança prometida, a promessa de Deus para a tua vida. Então não desista, persevere, busque, creia, e Deus irá fazer. Deus vai fazer. Eu ouvi o irmão aqui, perdão, eu esqueci o seu nome. O irmão contou do prédio aqui, do terreno. Edmar, perdão, irmão Edmar, esqueci seu nome. Quando nós começamos o trabalho ali em Espigão, há 14 anos atrás, nós éramos em 12, 15 pessoas. Nós tínhamos uma entrada de 140, 150 reais por mês, pastor. Mas Deus tinha colocado no meu coração, eu tinha uma promessa de Deus que nós íamos para lá para construir um templo também, para aquela igreja. E nós queríamos um terreno onde era uma avenida lá, que eram 3 terrenos juntos, pastor Kennedy hoje conhece lá, 3 terrenos juntos, cada terreno custava 6 mil. E um dia Deus me deu uma direção, e talvez para você seja loucura, e era mesmo, mas Deus honrou. E um dia eu disse assim para os irmãos, era um domingo à noite, como hoje. Eu disse: amanhã eu tenho uma surpresa para contar para vocês. E você quer deixar irmão motivado, fala de surpresa. O crente é curioso. Falei: você quer saber o que é? Vem 5 horas da manhã na oração amanhã que eu vou te falar. Rapaz, estava todos os 13 lá na segunda-feira. Eu falei: vamos ali comigo. Nós fomos lá. Dá uns 100 metros, 150 metros, dando a volta na rua, o terreno onde nós congregávamos e onde a gente queria construir. E eu fui lá, levei um óleo da unção, um óleo ungido, e disse: irmãos, eu quero conversar com vocês o seguinte: cada terreno desse aqui custa 6 mil reais. Nós não temos condições, mas Deus tem, e nós vamos pedir para o Senhor. O irmão, falei: faz um círculo aqui. E os irmãos com aquela mesma fé que eu, e deram as mãos ali. Minha esposa estava junto. Você estava junto aquele dia? E levantar 5 horas da manhã não é fácil para ela não, ela estava curiosa. Aí eu peguei aquele óleo, e assim como o óleo era usado quando algo era consagrado, ou alguém era consagrado a Deus, era derramado óleo sobre ele ou sobre esse algo, e eu fui lá e derramei óleo e falei: Senhor, eu quero consagrar esse aqui ao Senhor, eu quero pedir esse aqui para o Senhor. Nós vamos construir um templo aqui para a glória do Senhor, e ungir, e nós oramos, fizemos uma oração, concordamos, ligamos aquilo ali na terra, crendo que estava sendo ligado no céu também, e eu falei: agora vamos. E o tempo foi passando. De repente estava uma máquina limpando lá, os irmãos corriam lá: pastor, estão mexendo no nosso terreno. Irmãos, aquilo me dava um gelo, eu confesso para vocês, me dava um gelo por dentro, mas eu falava: eu preciso perseverar. Eu dizia: irmão, se alguém construir algo lá, vai ser para dar para nós. O irmão falava amém, ele concordava. Eu falei: glória a Deus. Isso passou 1 ano, passou 2, eu acredito que uns 2 anos e meio. A gente nesse desespero, querendo comprar os terrenos, e os terrenos à venda. E um dia nós estávamos orando na igreja, e até um irmão, ele está lá firme, graças a Deus até hoje, o Cristiano Miranda, ele estava orando, estava junto com a gente. Eu falei: Cris, ora pelos terrenos também. E ele orou, e o pessoal foi embora, e eu continuei lá na igreja orando e clamando a Deus. De repente chegou um senhor lá, era o dono dos terrenos, e ele é crente também. Ele falou assim: pastor, vocês estavam orando hoje por esse terreno? Eu falei: hoje e todo dia, irmão. Ele falou: eu estava lá em casa. Eu até perguntei para ele a hora, porque eu sabia que o Cristo tinha orado, era volta de 15. Ele falou: mais 7h15. Eu falei: não, 7h15 não, mas uns 15 para as 7 nós estávamos orando aqui. Ele falou: não, é porque eu estava lá em casa e Deus mandou eu vir aqui e vender os terrenos para o senhor. Eu falei assim: glória a Deus. Eu falei: então fique tranquilo, gente, se Deus mandou você vir aqui vender, você vai vender, né? Você não vai desobedecer a Deus. Agora, como que eu vou te pagar é outra história. E para a glória e honra do Senhor, nós temos lá construído o templo, que eu espero que vocês possam conhecer e um dia estar participando lá com a gente, ou ministrar e lá nos abençoar. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque eu tinha uma promessa de Deus. E muitas vezes a situação, as circunstâncias me empurravam a desistir, a desanimar, a procurar um lugar mais retirado, mais barato.
mas eu quis perseverar naquilo que Deus havia colocado no nosso coração. E isso era só um bem material, era só um terreno precioso e importante para nós, mas não chega nem perto do valor que tem a tua família, que tem a tua casa, os teus filhos. Por isso não desista, persevere, sabe, naquilo que Deus tem para você. A família, ela tem um lugar especial no coração de Deus, e nós não devemos nos conformar com as perdas desses valores dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Amém? Mas veja bem que depois que ela encontra, não para por aí. Acontece algo tremendo aqui também. Olha o que ela faz aí em quinto lugar. Diz a Bíblia que ela reúne suas amigas, suas vizinhas, e diz: olha, venham celebrar comigo, porque eu encontrei o valor que eu havia perdido, eu encontrei a dracma perdida. Aqui fala de uma alegria pública, de uma luta, de um sofrimento pessoal dentro de casa, de uma busca incessante, mas de uma alegria pública, de uma alegria que alcançou outras pessoas. A mulher, ela buscou até encontrar essa dracma perdida, usando todo o esforço, toda a diligência, todo o cuidado, perseverança, mas a celebração disso foi coletivo. E nós devemos de igual modo não apenas buscar aquilo que se perdeu, mas temos a disposição no nosso coração de celebrarmos ao Senhor com grande e intenso júbilo, quando aquilo que se perdeu foi encontrado. Quando aquilo que nós buscávamos, nós alcançamos, nós conseguimos, nós temos que ter a disposição de nos alegrar. Sabe por quê? Porque o testemunho da restauração, ele sempre animará outras pessoas. Quando você fala de um valor que você encontrou de volta no seu casamento, na sua vida, na sua casa, na sua família, isso vai contagiar outras pessoas, principalmente aquelas que estão no início das suas buscas. No Evangelho nós encontramos isso. Se você vê em João capítulo 4, versículo 39, quando Jesus fala com aquela mulher samaritana, e ele se revela a ela sai contando para a cidade, dizendo: olha, eu encontrei alguém que sabe tudo a meu respeito, alguém que encontrou qual é o problema. Ela achava que o problema era o marido, então de tempo em tempo ela trocava de marido, e não era, o problema era com ela. Ela encontrou Jesus e Jesus revelou isso a ela. O próprio Jesus, ele ensina isso. Quando nós olhamos no livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 19 e 20, olha o que diz. Quando Jesus liberta aquele endemoniado Gerazeno, aquele endemoniado de Gadara, quando Jesus liberta ele diz: Senhor, eu vou te seguir, eu vou para onde o Senhor for, eu vou te seguir. Mas Jesus diz o seguinte, olha o versículo 19: Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Jesus tem prazer em nos atender, em restaurar os valores que nós perdemos. Ele perdemos, em abençoar a nossa casa. E a verdade é que assim que nós somos abençoados por Deus, assim que nós conseguimos resgatar aquilo que um dia foi perdido no nosso lar, nós estamos debaixo da responsabilidade de tornar aquilo público, de compartilhar do que Deus tem feito na nossa vida. O que eu quero dizer com isso para você é que, independente do estado que a tua vida se encontra, como eu disse aqui ontem, tua vida financeira, teu casamento, teu relacionamento com os filhos, a tua saúde, eu não sei. Mas independente do modo como está, Deus é poderoso para restaurar. Sabe por quê? Porque através da tua vida, o nome dele será glorificado. Porque você vai seguir as orientações de Deus. E isso significa que você vai honrá-lo por aquilo que ele fez na sua vida. Então, a partir do momento que nós buscamos em Deus e que nós encontramos a resposta em Deus, nós também assumimos a responsabilidade
de ajudar outras pessoas, de compartilhar com outras pessoas. Você está debaixo dessa responsabilidade, da responsabilidade de motivar outros a não desistirem de resgatar os valores que foram perdidos nos seus lares, nos seus casamentos, nas suas famílias. A palavra de Deus diz ainda no capítulo 15 que nós estamos lendo, e no versículo 10, o Senhor diz: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O Senhor, ele conclui aqui a parábola dizendo que a festa ela não é apenas na terra, mas que a festa ela também acontece sobretudo aqui no céu. O céu ele está conectado com a terra. Deus não esqueceu de você. A palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Quem aqui é mãe? Quem já amamentou? Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Não pode. Mas o Senhor diz: todavia, ainda que ela esqueça, todavia, eu jamais me esquecerei de você. Eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. O teu nome está gravado lá. O Senhor não esqueceu de você. Ele não esqueceu das suas lutas. Ele tem visto a sua lágrima, mas Ele tem visto o quanto você quer e o quanto você luta e o que você é capaz de fazer para recuperar esse valor que foi perdido dentro da sua casa e no seu lar. Eu creio que hoje, querido, você pode provocar uma festa no céu, se você decidir que você vai buscar na direção de Deus a restauração desses valores na tua casa, na tua família, na tua vida. Valores que talvez tenham sido perdidos no teu relacionamento com o teu irmão, no teu relacionamento com os teus pais, no teu relacionamento com a tua esposa, com o teu marido, ou talvez até alguns valores da tua vida cristã, valores que você perdeu no teu relacionamento com Deus. Hoje é dia de nós restaurarmos isso. Hoje é dia de nós buscarmos isso. Hoje é dia de nós decidirmos recuperar esses valores na nossa vida. Família é algo tão precioso e tão importante para o Senhor, que quando você olha a palavra de Deus, o primeiro milagre de Jesus, o início do seu ministério de milagres, acontece exatamente em um casamento. E sabe de que jeito? Restaurando valores. A Bíblia diz que o vinho havia acabado naquele casamento. Vinho também é uma figura, é um tipo de alegria. Naquele casamento havia acabado a alegria. Jesus mandou trazer água e colocou naquelas talhas. As talhas eram recipientes feitos de pedra, cavados na pedra. Água simboliza e significa a palavra de Deus. Essa pedra muitas vezes somos nós, mas quando abertos, quando cavados e cheios da palavra de Deus, nós podemos ser transformados. Aquela água foi transformada em vinho. Levaram para o mestre Sala provar. O camarada que provava o vinho, ele prova e diz: olha, nas outras festas o pessoal serve o melhor vinho, quando a galera já está no embalo, ele serve um vinho inferior, mas aqui está diferente. Esse vinho aqui é melhor do que o primeiro. Você lembra do teu relacionamento com a tua esposa e com a tua família no começo? Se você deixasse ser cheio da palavra de Deus, a transformação que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande que você vai dizer que o teu casamento hoje é muito melhor do que era no início, que o relacionamento da tua família é muito melhor do que era no início. E eu estou falando isso para você porque Deus tem nos permitido viver isso.
graças a Deus, o meu relacionamento, o meu casamento com a minha esposa é muito melhor do que era no início. E cada dia que passa se torna melhor. Porque na medida que nós vamos entendendo e descobrindo, nós vamos nos enchendo da palavra de Deus. Porque essa é a nossa parte. O milagre não somos nós que fazemos. Transformar a água em vinho é o Senhor. E hoje Ele quer transformar a água em vinho na sua vida, na sua casa e na sua família. Agora o desafio do homem, da mulher do século 21 é deixar-se ser cheio da palavra de Deus. Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a se colocar de pé. E se tem alguém da tua família perto de você, eu quero convidar você a segurar na mão dele, na mão dela. Talvez teus filhos estão aí, faça isso também. Oh Senhor, meu irmão, talvez na medida que você foi ouvindo a palavra, Deus foi trazendo algumas coisas à tua mente, alguns valores que foram perdidos no teu relacionamento durante os anos. Abra o teu coração, diga isso para o Senhor, fale com Deus. Diga: Senhor, eu tinha esse valor na minha casa, eu tinha esse valor na minha vida, eu tinha esse valor na minha casa, e eu não aceito perder esse valor, mas eu quero resgatá-lo, eu quero restituí-lo, e eu sei que o Senhor pode fazer isso na minha vida. Levante a tua voz, comece a falar com Deus, ore por você, ore pela tua casa, ore pela tua família. Clame ao Senhor, querido, em nome de Jesus. Não deixe que a influência do mundo cubra valores no teu relacionamento. Não deixe que a influência do mundo afaste você da tua esposa, do teu marido, ou dos teus filhos, ou dos teus pais, ou da igreja, ou da presença do Senhor. Não permita isso em nome de Jesus. Você é alguém especial. Você é alguém que o Senhor ama. Deus não se esqueceu de você, meu irmão. Deus não se esqueceu da sua casa. Você é precioso, você é importante. A tua família é o bem mais precioso que Deus te confiou. Sonho que se perdeu, Oh, Jesus. que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Isso não é o teu fim, meu irmão. Não é o que Deus planejou. Não é o que Deus planejou para você, para tua família. Levante-se, levante-se, levante-se. Diga para o Senhor: Oh, Jesus, vem, Senhor. Vem com a tua graça, meu Deus. Vem visitando cada família aqui nessa noite. E põe teu azeite. Vem visitando cada lar aqui nessa noite, Senhor. Restituindo valores emocionais, como amor, respeito, carinho, cuidado, atenção. Vem restaurando, Senhor, e restituindo valores espirituais, como fé, esperança, oração. Oh, Senhor, perdoa-nos, Senhor, porque temos deixado a influência do mundo comandar a nossa casa. Temos aberto as portas do nosso lar para que o mundo entre e influencie de maneira negativa o nosso relacionamento, influencie de maneira negativa os nossos filhos. Pai, nós não aceitamos isso, Senhor. Mas hoje nós tomamos a decisão, nós aceitamos o desafio de resgatarmos esses valores que foram perdidos no nosso lar. Nós assumimos esse compromisso, Senhor, na tua presença. Oh, Deus eterno,
O Senhor é o Deus da restituição. O Senhor é o Deus que restitui. Oh Deus, que a alegria volte nesse lar, Senhor. Que a alegria volte nesse casamento. Que haja restauração nesse relacionamento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva essa mulher a liberar perdão, Senhor, na vida do seu marido. Leva esse marido, Senhor, a perdoar a sua esposa. Leva esse casal a perdoar os seus filhos, Senhor. Oh, Senhor, leva esse filho que não conversa com seu pai, que não conversa com a sua mãe. Leva ele, Senhor, ao arrependimento. Oh, Deus, em nome de Jesus nós te pedimos isso. Oh, Jesus. Os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora hoje você foi desafiado tudo que já morreu. Não pode a resgatar alguns valores que foram perdidos na sua casa e na sua família. Se você aceita esse desafio na tua vida, pega a tua família, vem aqui à frente. Vamos orar. Vamos orar por você. Vamos orar pela tua casa. Vamos orar pela tua família. Vamos pedir que o Senhor traga a lâmpada da palavra dele sobre o teu lar. Que ele traga a luz sobre o teu relacionamento. Decida hoje varrer a tua casa, tirar toda a sujeira, tirar todo o impedimento. Decida hoje a procurar de uma maneira diligente, de uma maneira perseverante, aquilo que foi perdido na tua casa e na tua família. Oh, Senhor, pode vir, venha. Se Deus está ministrando na tua vida, venha. Se você foi desafiado e aceita esse desafio, venha. Mas isso é para homens e mulheres que valorizam, que querem, que desejam. Nós vamos pedir que o Senhor derrame água sobre a tua vida. Que a tua vida seja cheia da palavra dEle. Oh, Senhor, Pai amado e poderoso, Senhor, são homens e mulheres que têm sofrido, Senhor, que têm passado lutas, que têm encarado desafios, ó Deus. Alguns têm pensado em desistir, Senhor, em jogar tudo para o alto. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Sopra do teu vento, Pai, traz cura, traz restauração, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, traz cura, traz o renovo do Senhor. Senhor Jesus, leva esse irmão, essa irmã a entender, Senhor, o valor que eles têm para Ti, o valor que a família deles tem para o Senhor. Deus, não permita que ele desista daquilo que o Senhor tem para ele, daquilo que o Senhor sonhou para ele, Deus. Em nome de Jesus, visita, Senhor, de uma maneira poderosa a vida do Teu filho. Deus, derrama sobre ele do Teu bálsamo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ele possa ser cheio da Tua graça, e que aquilo que ele almeja encontrar, restaurar dentro do seu lar, que para a glória do Teu nome seja restituído na sua vida, no seu relacionamento, na sua casa, na sua família, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, é que nós pedimos ao Senhor. Pai, eu creio que aos Teus olhos, Senhor, a família é preciosa. E eu quero declarar, Senhor, que esses homens e mulheres, essas famílias que vieram aqui à frente, a vida deles, a partir desse momento, da atitude que eles tomaram, ela nunca mais seja a mesma. E que o mesmo milagre que aconteceu lá em Caná da Galileia, quando o Senhor transformou aquela água em vinho, e que foi testemunhado
de que aquele último vinho era melhor do que o primeiro. Assim como diz, Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O momento que eles vão passar a viver em família, na sua casa e no seu casamento, seja infinitamente melhor e mais prazeroso do que o melhor tempo que eles já viveram. Deus, em nome de Jesus, eu oro e peço isso ao Senhor, por cada família aqui representada. Eu creio nisso, Senhor. E eu, Senhor, a favor da vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Querido, você crê nisso? Você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você tem pedido, do que você tem pensado? Então levante as tuas mãos e aplauda Ele, pois Ele é digno de toda honra. Não poderá se comparar. Aleluia. Querido, deixa eu dizer algo para você. Você está em pé aqui e você está em pé no teu lugar. Eu quero desafiar você a não se assentar sem antes dizer para tua esposa que você ama, sem antes dizer para o teu marido que você o ama. Se o teu filho está aí perto de você, diga para ele que você o ama. Filho, você está perto do seu pai, diga para o seu pai, para sua mãe que você o ama. Comece hoje a restaurar esses valores tão preciosos e importantes na tua vida, em nome de Jesus. Depois que você fazer isso, você pode voltar para o teu lugar, pode se assentar, mas não faça isso sem antes abrir a tua boca e liberar uma palavra abençoada e edificadora na tua vida e na tua família, em nome do Senhor Jesus.